É importante registrar essa data de 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E eu queria dizer que este foi o primeiro tema que eu debati aqui na Assembleia Legislativa quando tomei posse como deputado estadual. Apresentei meu primeiro projeto de lei, foi justamente um projeto de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, que foi debatido em 8 audiências públicas que nós realizamos, uma aqui na Assembleia Legislativa e 7 no interior do estado, e nós escolhemos aqueles municípios onde haviam mais denúncias de exploração sexual comercial de adolescentes e também de abuso praticado contra crianças. A cidade de Porto Murtinho, Bonito, também fizemos em Corumbá, cidades onde há o turismo o turismo ecológico, né, festivais de pesca, e também nesse sentido a gente percebeu a presença do turismo sexual, onde crianças, adolescentes, meninas eram exploradas comercialmente, a chamada prostituição infanto-juvenil. E nós, a partir dessas audiências públicas, aperfeiçoamos o projeto, e esse projeto foi aprovado por unanimidade. Hoje é uma lei aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, um importante instrumento de combate a essa prática, a esse crime, né? Eu queria dizer, o deputado Herculano Borges, ele fez aqui um histórico, né, desta data, lembrando o assassinato da menina Araceli, em Vitória, no Espírito Santo, com requintes de crueldade. Foi um assassinato brutal, em que a menina foi espancada, abusada, seu corpo foi desfigurado com ácido, né? E os seus abusadores foram absolvidos, né? O processo foi arquivado. Esse fato chamou a atenção, foi um fato de comoção nacional, e a data 18 de maio ficou então marcada como um dia de luta contra esse crime praticado contra crianças e adolescentes, muitas vezes não com com essa crueldade toda, mas muitas vezes no silêncio da própria casa. Lembrando que na maioria dos casos registrados, nós temos como abusadores membros da família, pessoas do convívio da criança, do adolescente, pessoas da confiança dessas crianças, muitas vezes padrastos, irmãos mais velhos, primos, né? Então, muitas vezes esses crimes acontecem no ambiente doméstico e ficam no silêncio porque a criança é ameaçada, constrangida, e é de difícil combate nesse sentido, né? É importante que os pais observem mudanças no comportamento das crianças, né? Quando a criança fica irritada, quando a criança fica quieta, deprimida, não quer conversar, ou quando ela fica muito nervosa, quando ela tem algumas reações físicas, né, como diarreia, irritação gastrointestinal, quando a criança tem algumas outras mudanças no seu comportamento, devem chamar a atenção, né, dos pais, dos cuidadores, de que algo errado esteja acontecendo, né? E não existe um perfil do abusador, não existe um perfil, né? O abusador, às vezes, é alguém que menos se espera, menos se imagina, né? Mas que está próximo daquela criança e, às vezes, faz parte do convívio, né? Na própria casa da criança. Então, esta é uma luta que deve nos envolver a todos nós,
Eu queria citar aqui um dado: de 2011 até 2019, foram registrados no Disque 100, né, mais de 200 mil denúncias de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Em praticamente 8 anos, né, mais de 200 mil denúncias no Disque 100. Chamando a atenção que muitas vezes os casos não são denunciados, né? Então, esse número pode ser 2, 3 vezes maior, porque nem sempre as denúncias são feitas, né? Fica ali no silêncio da própria casa. Queria lembrar, sempre que eu falo desse assunto, eu me lembro quando eu trabalhava como psicólogo na rede estadual de ensino, na área da educação especial. Eu mesmo atendi um menino de 12 anos de idade que apresentava dificuldades na aprendizagem e a professora achava que ele tinha uma deficiência mental e encaminhou, então, para a educação especial. E fazendo o diagnóstico nesta criança, conversando com ela, várias sessões de entrevistas, ela revelou que era abusada pelo próprio padrasto, né? E eu chamei a mãe desse menino para uma entrevista, para uma conversa, e a mãe me revelou que ela sabia do que estava acontecendo, mas que não denunciava o seu marido, com medo de ele ser preso, ser afastado da casa e ela não ter como criar os seus outros 6 filhos. Então, uma situação dramática, que essa mulher acabava sendo conivente com um crime praticado contra o seu próprio filho em função da pobreza, em função da necessidade financeira, da dependência econômica do seu marido, né? E esse menino, com certeza, foi uma vítima, né, de uma violência continuada que deixou marcas na sua personalidade, na sua vida, para sempre, né? Então, ele já estava apresentando dificuldades na aprendizagem, mas com certeza é uma criança que vai levar para o resto da sua vida essa violência que sofreu e, com certeza, vai ter um trauma, né, se manifestando sempre ao longo da sua história. Então, é um dia importante este de conscientização. Eu parabenizo o deputado Herculano, deputado Antônio Vaz, deputado Rinaldo, que se manifestaram aqui. Eu acho que nós temos que estar unidos em torno desta causa e sempre vigilantes, né? Embora em alguns momentos a gente tenha informações de que reduziu o número, né, ou as denúncias reduziram, mas, como eu disse, nem sempre as denúncias são registradas, né? E essa é uma vigilância que a gente tem que ter constante, porque, infelizmente, muitas crianças são abusadas e são ameaçadas e não denunciam, não contam para ninguém. E as marcas vão ficando, os traumas vão se instalando e essas crianças mais tarde vão ter problemas muito sérios na sua vida, né? E, para concluir, eu penso que nós temos que divulgar para a sociedade esses canais de denúncia e os órgãos, né, responsáveis para apurar essas denúncias, esses crimes praticados, né? Nós temos uma rede, né, de conselhos tutelares, nós temos o Ministério Público bastante atuante, nós temos a Defensoria Pública, né? Nós temos a Comissão de Direitos Humanos da OAB, outras entidades de defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Eu penso que todas essas entidades estão à disposição para amparar
Muitas vezes a família precisa desse amparo, né? Como eu relatei o caso desse menino, a mãe precisou, né, de um amparo, até mesmo financeiro. Na época, ela passou a ser uma beneficiária de um programa social para poder se libertar do seu marido, que era um monstro dentro de casa, que estava acabando com a vida do seu filho, né? Então, só a partir dessa rede de apoio psicológico, apoio financeiro, é que essa mãe pôde recomeçar a sua vida e esse menino pôde receber um atendimento para também superar o trauma e poder construir uma nova perspectiva de vida, né? Então, é um envolvimento de toda a sociedade civil, né, e dos órgãos de proteção da criança e do adolescente. Parabéns, vamos continuar nessa luta e que Deus nos abençoe. Obrigado.